do Senhor nesta manhã, irmãos? Nós vamos ler um texto um pouquinho grande, mas é bênção do céu para nós. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o capítulo é o número 1, e nós vamos ler até o versículo de número 23. Aos Colossenses, né? Vou ler lá porque talvez possa ter a tradução aqui. Colossenses capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 23. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontra em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, dando sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada do céu, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graça ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele reside toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçado e firme, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura de parte do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Glória a Deus.
Paulo escreve essa carta na prisão à igreja de Colossos. Ele teve informação pelo seu amigo Epáfras, né? Ele veio dizendo: olha, a igreja lá está uma bênção. Inclusive Paulo faz muitos elogios a essa igreja, ao contrário de Coríntios, que o pastor falou. Paulo faz muitos elogios à igreja de Colossos. Colossos ficava ali, todo mundo está bem atualizado essa semana aí, o que aconteceu na Turquia, né? Colossos ficava na região da Turquia, na antiga Ásia Menor, naquelas igrejas ali, Paulo não esteve pessoalmente em Colossos, mas ali foi Epáfras, o ministro de Deus, qual Paulo fala, que pregou o evangelho da salvação ali, e o povo aceitou Jesus. Só que com o passar dos dias começou a chegar naquela igreja ideias diferentes, e chegou ali a seita dos judaizantes, né, do judaísmo, dos filósofos da época, colocando dúvida e querendo mexer com a fé dos irmãos ali. Aí Paulo escreve essa carta. Mas o nosso interesse nesta manhã é falar da supremacia, da suficiência de Cristo. Ele é tudo, glória a Deus. Quem tem Jesus, irmão, só tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Porque aqui Paulo mostra que Cristo é suficiente. E nós estamos aqui nesta manhã, já ouvimos os louvores aí, adorando a este Jesus que é poderoso, e que um dia nós abraçamos este evangelho de libertação. Só o evangelho de Jesus Cristo tem poder de libertar o homem da cultura, da tradição, como eu disse aqui, a tradição dos meus pais, a cultura que eles tinham. Parecia impossível deixar tudo aquilo, mas Paulo disse lá aos Romanos, capítulo 1, versículo 14, que ele não se envergonhava do evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é poder de Deus. Quem crê que o evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus? E Paulo escreve aos irmãos de Colossos dizendo que Cristo é suficiente, que não precisava dar ouvido às ideias que estavam surgindo ali. E nós hoje vivemos esse tempo em que as pessoas querem colocar algo a mais além de Jesus, e não precisa de Deus. Jesus Cristo é tudo. A nossa salvação está garantida nele. Foi ele que morreu na cruz para nos resgatar e nos dar essa firmeza, essa garantia que nós já estamos salvos. Nós vemos isso aqui quando Paulo chama os irmãos de santos. Às vezes hoje a gente chama o irmão de santo, ô meu santo. Deus que é gente, santo não. Mas Paulo, em todas as cartas que ele escrevia, os irmãos podem ver, ele chamava os irmãos de santo, santo em Cristo Jesus, que está em Colossos, santo em Cristo Jesus, que está aqui em Arujá. Aleluia, nós estamos santos na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque nós somos separados do pecado para servir a Cristo. Quem se considera santo? Aleluia. Porque a ideia de santo é aqueles que já morreram. A maioria da ideia de santo é aqueles que já morreram. É os da terra que diz que a pessoa é santa ou não. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz que nós somos santificados, nós somos chamados para ser santo, porque nós somos lavados pelo precioso sangue de Jesus Cristo derramado ali na cruz do Calvário. Então, meu querido irmão, aí se você disser que a gente não leu toda a carta, mas se nós continuarmos lendo o capítulo de número 2, Paulo vai falar daqueles que chegou no meio da igreja e dizer: não, tudo bem, vocês têm Jesus, mas precisa guardar o sábado. Vocês têm Jesus, muitos dizem: vocês têm Jesus, mas vocês são carne de porcos, não é salvo. Ah, meu irmão, repreenda isto, porque em Cristo Jesus Ele é suficiente.
não precisa. Aí Paulo diz aqui que tudo aquilo era sombra daquilo que haveria de se manifestar, que é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da libertação. Então não precisa de Jesus, mas Jesus o tamanho do seu cabelo. Jesus não precisa nada de Cristo. Cristo é suficiente, aleluia. Nele nós temos a salvação. Quem está entendendo isso nesta manhã? Da glória ao nome de Deus. É algo glorioso, irmão. A obra da salvação, a obra da redenção, é um plano projetado por Deus desde a eternidade e executado pelo seu Filho, e que agora o Espírito Santo, aleluia, nos conduz a cada dia. O pastor falou nesta manhã, eu nem sabia que era uma manhã de ceia, mas o pastor falou nesta manhã a importância da ceia. A ceia nos leva a 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. No passado, nós olhamos para Cristo lá na cruz do Calvário, porque ele disse nessa leitura que o pastor fez: lembrai da morte do Senhor. No passado nós somos salvos lá na cruz do Calvário, resgatados por ele pelo seu sangue. No presente nós estamos sendo salvos do pecado, que de todo de perto nos rodeia. Através da pessoa bendita do Espírito Santo, nós continuamos sendo salvos, livres. Salvação é livramento, libertação. E no futuro, até anunciar a morte do Senhor, até que ele venha. Aí nós teremos a plenitude da salvação completa, quando nós estivermos ali na glória, ceando com ele. Então a salvação é algo glorioso, irmão. Não se ganha salvação de manhã e se perde de tarde, não. Nós temos que acreditar que nós somos resgatados pelo poder do sangue de Jesus. O inimigo tenta nos acusar. Ah, você é crente, mas você praticou isso, aquilo, você faz alguma coisa. Deixa o diabo fazer a lista que ele quiser. No final você coloca lá 1 de João capítulo 1, versículo 7. Se andar na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos livra de quantos pecados, irmão? De todos os pecados. Oh, glória a Deus! Há poder desse sangue de Jesus. É glorioso, pastor. A salvação é algo projetado por Deus, bem fundamentado, custou o sangue de Jesus. Então, quando Cristo nos libertou e Ele nos chama de santos, nós estamos santificados em Cristo Jesus, mas que estamos aqui na terra e pelo poder do Espírito Santo, nós continuamos sendo livres do pecado e caminhando para um dia nós estarmos para sempre com Ele. Esta é a bendita esperança da igreja. Aleluia. Cristo é suficiente, irmão. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Ele é o pão da vida. Ele é a fonte de água viva. Ele é o nosso libertador. Ele é a porta. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele diz: eu sou o bom pastor. Ele é a nossa esperança. Paulo diz: Cristo, esperança da igreja. Então em Cristo Ele é tudo. Nós podemos ver isso no Evangelho de João. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Cristo é tudo, irmão. Mas nós vemos que o ser humano é complicado. Ali no capítulo número 11 do Evangelho de João, quando aquelas irmãs perderam seu irmão querido, Lázaro, elas ficaram desesperadas. E ali nós vemos o crente no passado, o crente no futuro, mas não é o crente no presente. Quando Jesus chega, o crente no passado diz: ah, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Passado. A outra diz: eu sei, Senhor, que meu irmão há de ressuscitar, mas é lá na ressurreição do último dia. Jesus diz: não, Marta, eu sou. Oh, quem crê que Ele é nesta manhã,
pastor disse: eu sou a ressurreição. Tanto faz agora como daqui a 2000 anos no juízo final. Eu sou a ressurreição e a vida. O seu irmão vai ressuscitar. Então Deus está falando para você nesta manhã. Você que disse: se fosse no passado, será no futuro. Deus está dizendo que é hoje. O teu milagre vai acontecer na tua vida hoje, porque Ele está aqui e Ele é suficiente para fazer tudo aquilo que nós precisamos. Quem crê no milagre de Deus nesta manhã, Ele está aqui. Ele é a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Tudo o que nós precisamos está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então não precisa de Jesus e mais, como ensina seitas por aí, a religiosidade, os religiosos, é Jesus mais isso, não, Ele é suficiente para nos garantir a vida eterna. Cristo é suficiente. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Nós vemos aqui em João capítulo 1, versículo 29, Ele é o Cordeiro de Deus. Interessante, Gonçalo, que nós vemos no Antigo Testamento uma pergunta. Lá no livro do Gênesis, capítulo número 22, a partir do versículo número 7, quando Abraão leva Isaac para o sacrifício, há uma pergunta que o Isaac faz: Pai, meu pai, aqui está a lenha e o fogo, mas o cordeiro aonde está? Essa pergunta, irmão, ecoa em todo o Antigo Testamento. Quando ia fazer o sacrifício no pecado, era uma preocupação. Tinha que achar o cordeiro e tinha que ser examinado se não tinha nenhum defeito. Aleluia. Mas eu quero te dizer que um dia João estava lá batizando no Rio Jordão. Quando ele levanta os olhos assim, ele viu alguém que estava caminhando em direção dele. Ele virou para os seus discípulos, seus seguidores, e ele disse: eis aí! Oh, quem crê que ele está aqui nesta manhã? Eis aí o Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento a pergunta, Abraão profetiza dizendo: Cordeiro para si Deus comerá. E a profecia de Abraão se cumpre quando João diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira, que não somente cobre temporariamente, mas que tira o pecado. Ele tirou o teu pecado. Você crê que o Cordeiro de Deus tirou o teu pecado? Não aceita a acusação do diabo. Você é isso, você fez aquilo, no passado você fez aquilo. Nesta manhã está querendo libertar a tua mente e dizer que o Cordeiro de Deus tirou, lavou com o seu sangue, aleluia, o teu pecado. Quem se sente liberto pelo sangue de Jesus aqui nesta manhã, Ele é suficiente. Glória a Jesus. Cristo é tudo. Não precisamos de mais nada. Ele nos preenche, Ele nos dá alegria. Tem um louvor que é muito lindo, e nós vemos à luz da Bíblia isso aí. Eu não sei, não tenho o dom de cantar, né? Mas é um louvor que diz: o meu orgulho me tirou do jardim, mas o teu amor, a tua graça, o teu sangue colocou jardim em mim. Hoje o crente é um jardim de Deus, tem alegria suficiente. O crente que tem Jesus, irmão, ele está alegre o tempo inteiro, porque o jardim está dentro dele, o jardim da salvação. Por isso nós adoramos nesta manhã com tanta alegria, com tanto gozo, porque o nosso orgulho nos tirou lá do jardim, mas Jesus Cristo colocou, irmão Saulo, o jardim em nós. Passa o tempo que passar, o crente que tem Jesus Cristo, como Paulo escreve aos Colossenses, a primazia, ele diz que Cristo é a primazia dos mortos, porque algumas pessoas ressuscitou antes de Jesus. Ele mesmo fez algum milagre de ressurreição, mas esses que foram ressuscitados morreram depois. Mas somente Cristo
ressuscitou e está vivo e vive para sempre. Quantos creem que Ele está vivo? Ele é, aleluia, o primogênito de tudo. Nele Deus convergiu todas as coisas foi criado por Ele e para Ele. Os irmãos entenderam, estou falando da supremacia, da suficiência de Jesus Cristo para a igreja. Então quem tem Jesus Cristo, irmão, tem essa alegria dentro dele, tem um jardim, tem uma fonte de alegria. Louvado seja o santo nome do Senhor, que nesta manhã nós possamos sentir este gozo da salvação, esta alegria. Paulo também escreve ao Romanos dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nada nos condena, irmão, porque Cristo nos libertou. Nós temos garantia, nós temos certeza que nós estamos caminhando, aleluia, para estarmos um dia, como o pastor diz aqui, naquele dia glorioso, quando Cristo vier, nós estaremos para sempre com o Senhor. Talvez eu não possa não revelar mais os irmãos que nós instantes, mas naquele dia eu vou ver: olha o irmão fulano, olha lá, aleluia, o Rafael lá, estou vendo a Rebeca, olha que alegria gloriosa nós reencontramos, porque a certeza, a garantia da igreja é a ressurreição dos mortos. Nós estamos fundamentados nessa doutrina, irmão, que nós haveremos de ressuscitar. A nossa esperança não é só morrermos aqui e irmos para o céu, como muito pensa, tocar a pinha lá perto de Deus. Não. A nossa vitória, irmão, está na nossa ressurreição. Quando nós somos ressuscitar para viver eternamente com Cristo, ali será a vitória final da igreja contra a morte, o maior inimigo. Nós venceremos naquele dia, porque Cristo ressuscitou e Ele tem o poder nas suas mãos. E nós vemos ali no Antigo Testamento a pergunta: onde está o Cordeiro? Nos Evangelhos, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Agora no Apocalipse, no capítulo 5, pastor, digno é o Cordeiro. Olha só, a pergunta do Antigo Testamento, a luta pelo Cordeiro. Nos Evangelhos, João aponta quem é o Cordeiro. E o mesmo João vem lá no Apocalipse, ou melhor, o João que escreveu a narrativa de João Batista, o apóstolo João, agora na revelação do Apocalipse, ele vê aquele que é digno de abrir o livro. E ele diz: digno é o Cordeiro. Aleluia. Quem crê que o Cordeiro de Deus é digno de todo louvor, de toda adoração. Em Cristo nós podemos nos alegrar. Ele é o suficiente. Ele é a ressurreição e a vida. Aleluia. Ele está aqui nesta manhã nos garantindo esta alegria. Alegrai-vos do Espírito Santo, porque nós já fomos salvos. E agora nós cantamos: digno é o Cordeiro de abrir o livro e desatar os seus sete selos. Ali é a vitória final. Nós estamos. Eu lembro que na época da pandemia, alguém chegou um dia desesperado lá. Eu estava conversando com o irmão, e aí o camarada começou a falar: é o fim do mundo, e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo. E ele esperou que eu ia fazer, quem sabe, falar um sermão escatológico para ele, explicar alguma coisa. Eu só fiz uma pergunta para ele, Gonçalo. Ele disse: de que lado você está? Aleluia! O interessante não está do lado daquele que é vencedor, porque tem crente no caos. Ele só fica pregando desastre, pregando isso, pregando aquilo, que vai acontecer isso e que vai acontecer aquilo. Mas a Bíblia não mostra, a Bíblia mostra que tudo a igreja será vencedora, porque para a igreja não só tem coisas boas aguardando. Não tem interesse no que está acontecendo. O que interessa para nós é que nós estamos do lado daquele que é vencedor. Quando vier no trono branco, diz a Bíblia que os joelhos poderosos vai bater uns outros e dizer: esconde-nos da presença daquele que está sentado sobre o trono. A igreja estará junto com ele, glorificando o Cordeiro, porque nós estamos do lado daquele que é
vencedor. Cristo venceu, aleluia! E nós nele somos mais do que vencedor. Quem pode se alegrar nesta manhã? Nós estamos do lado daquele que é vencedor. Isso é interessante para você proclamar por aí. Sabe a célula, né, pastor? Quando for falar da mensagem, diga que Jesus, quem está do lado de Jesus, nunca perde. Mataram Jesus, sepultaram, mas ele ressuscitou. Tentaram prender ele pela ânsia da morte, mas ele ressuscitou. E ele apareceu no Apocalipse dizendo: olha, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo. E eu estou vivo para sempre. A morte não tem mais controle sobre mim. Está aqui nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. O nosso Jesus, Jesus dessa igreja, é poderoso. Cristo é suficiente para nos dar alegria, gozo. O crente, irmão, ele tem alegria o tempo inteiro, independente da circunstância que o cerca. Mesmo no velório do ente querido, o crente consegue arrancar a alegria dali, porque a alegria dele vem de Deus, vem da salvação, vem da certeza, da garantia que ele tem que Jesus Cristo é tudo em todos. Amém? Falei demais, né, pastor? Glória a Deus. Então, isso que é interessante para a igreja é saber que nós estamos sempre do lado daquele que foi, que é e que será sempre vencedor. Não creia só como fez a Maria: se tu estivesse aqui. A Marta diz: eu sei o que vai acontecer, vai ser depois. Eu quero te dizer que Ele é o Deus do presente. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. E Ele está dizendo que o teu milagre não será amanhã, que passou o tempo que aconteceu o milagre. Ele está dizendo que é hoje, é aqui. Quem crê no milagre de Deus na sua vida, adora Jesus. Ele está aqui nesta manhã para operar milagre na nossa vida. Deus abençoe, pastor. Glória a Jesus.